Caro aluno, estaremos estudando nesta unidade a importância e a necessidade do planejamento e avaliações. Para que uma escola funcione, é necessário seguir padrões organizacionais e fundamentados através do planejamento pedagógico. O planejamento é uma ferramenta essencial para o bom funcionamento de qualquer situação. O professor deverá planejar seu curso, levando em conta o projeto da escola e os acontecimentos e conhecimentos, além das situações concretas de seus alunos. De acordo com o professor Nélio Parra, planejar consiste em prever e decidir sobre o que pretendemos realizar, o que vamos fazer, como vamos fazer, o que e como devemos analisar a situação, a fim de verificar se o que pretendemos foi atingido. O plano é o resultado, é a culminância do processo mental do planejamento. O plano sendo um esboço das conclusões resultantes do processo mental de planejar, pode ou não assumir uma forma escrita. Existem vários níveis de planejamento, que variam em abrangência e complexidade. Planejamento de um sistema educacional, planejamento geral das atividades de uma escola, planejamento de currículo, planejamento didático ou de ensino, onde estão inseridos o planejamento de curso, planejamento de unidade didática ou de ensino e o planejamento de aula. Planejamento de um sistema educacional. O planejamento de um sistema educacional é feito a nível nacional, estadual e municipal, isto é, a nível sistêmico, reflete a política da educação adotada. Planejamento geral das atividades de uma escola ou planejamento. O planejamento geral das atividades de uma escola é o processo de tomada de decisão quanto aos objetivos a serem atingidos e a previsão das ações, tanto pedagógicas como administrativas, que devem ser executadas por toda a equipe escolar, para que isso cause um bom funcionamento de toda a escola. É importante saber, fazem parte da escola professores, funcionários, pais e alunos, todos devem participar desse processo da tomada de decisões. O planejamento escolar deve ser participativo, isso é, todos os segmentos que interferem na abrangência escolar realizam tal atividade. Ao realizar o processo de planejamento geral de suas atividades, cada escola segue um esquema de ação, mas, em geral, as etapas são as seguintes. Planejamento de currículo ou planejamento curricular. O planejamento do currículo é a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos programados de cada componente. O primeiro passo para o planejamento curricular é definir de forma clara e precisa a concepção filosófica que vai nortear os fins e objetivos da ação educativa. Planejamento didático ou de ensino. O planejamento didático ou de ensino é a previsão das ações e procedimentos que o professor vai realizar junto aos seus alunos. É a organização das atividades discentes e das experiências de aprendizagem. O professor, ao planejar o ensino, antecipa de forma organizada todas as etapas do trabalho escolar. Cuidadosamente, identifica os objetivos que pretende atingir. O planejamento didático também é um processo que envolve operações mentais como analisar, refletir, definir, selecionar, estruturar, distribuir ao longo do tempo, prever formas de agir e organizar. O planejamento de curso é a previsão dos conhecimentos. O resultado desse processo é o plano de curso, que é a previsão do trabalho docente e discente para o ano ou semestre letivo. O plano de curso é o desdobramento do plano curricular. Em geral, o planejamento de curso segue a seguinte sistemática. 1. Levantar dados sobre as condições dos alunos, fazendo uma sondagem. 2. Propor objetivos gerais e definir os objetivos específicos a serem atingidos durante o período letivo estipulado.
3. Indicar os conteúdos a serem desenvolvidos durante o período. 4. Estabelecer as atividades e os procedimentos de ensino e aprendizagem adequados aos objetivos e conteúdos propostos. 5. Selecionar e indicar os recursos a serem utilizados. 6. Escolher e determinar as formas de avaliação mais coerentes com os objetivos. Planejamento de unidade. Segundo Claudino Piletti, no seu livro didático geral, especifica que o planejamento de unidade deve se estabelecer em 3 etapas: a apresentação, desenvolvimento e integração. O professor vai procurar identificar e estimular os interesses dos alunos, tentando aproveitar seus conhecimentos anteriores e relacioná-los aos temas da unidade, podendo relacionar o pré-teste para a sondagem das experiências e conhecimentos anteriores. Desenvolvimento. O professor organiza e apresenta situações de ensino-aprendizagem que estimulem a participação ativa dos alunos, tendo em vista atingir os objetivos específicos propostos, conhecimentos, habilidades e atitudes. Integração. Os alunos farão uma síntese dos conhecimentos trabalhados durante o desenvolvimento da unidade. Planejamento de aula. O que vem a ser o planejamento de aula? Na realidade, o professor especifica e operacionaliza os procedimentos diários para a concretização dos planos do curso da unidade. Ao planejar uma aula, o professor prevê os objetivos imediatos a serem alcançados, conhecimentos, habilidades e atitudes. Especifica os itens e subitens do conteúdo que serão trabalhados durante a aula. Define os procedimentos de ensino e organiza as atividades de aprendizagem de seus alunos, individualmente e em grupo. Indica recursos, cartazes, mapas, jornais, livros, objetos variados, DVD, softwares que vão ser utilizados durante a aula. Estabelece como será feita a avaliação das atividades. O professor que planeja suas aulas evita improvisos e evita perder o foco. E direciona com competência as suas aulas, buscando sempre atingir os objetivos. Avaliação. A avaliação não é um fim, mas um meio. É um meio para o aluno e um meio de superar as dificuldades e continuar progredindo na aprendizagem. Para o professor, é um meio de aperfeiçoar seus procedimentos de ensino. Avaliar, entretanto, é mais do que isso. Mais do que classificar os alunos em aprovados ou reprovados, em bons ou ruins. Uma importante função do processo avaliativo é possibilitar a regulação da aprendizagem. Em termos gerais, a avaliação é um processo de coleta e análise de dados, tendo em vista verificar se os objetivos propostos foram atingidos. A avaliação da aprendizagem do aluno está diretamente ligada à avaliação do próprio trabalho docente. Ao avaliar o que o aluno conseguiu aprender, o professor está avaliando o que ele próprio conseguiu ensinar. Assim, a avaliação dos avanços e dificuldades dos alunos na aprendizagem fornece ao professor indicações de como deve encaminhar e reorientar a sua própria prática. Ou seja, reorientar a sua própria prática pedagógica, visando aperfeiçoá-la. É por isso que se diz que a avaliação contribui para a melhoria da qualidade da aprendizagem e de ensino. Avaliação dos anos iniciais. O primeiro segmento do ensino fundamental, ou seja, os anos iniciais, em algumas redes de ensino, são organizados em 2 ciclos. Vamos recordar? Ao final do primeiro ciclo, o aluno deverá ser capaz de ler, escrever pequenos textos, assim como operar com números e resolver problemas. No segundo ciclo, dedicado à sistematização e à continuidade do processo de alfabetização, o aluno deverá produzir e interpretar textos com conhecimentos linguísticos, compreender e propor normas de convivência, resolver situações-problema utilizando propriedade matemática. Reconhecer mudança na sociedade, no tempo e no espaço, e identificar fenômenos naturais e materiais, através de explicações científicas.
Nos ciclos, não é adotada uma avaliação baseada em critérios quantitativos. O relatório de avaliação constitui os instrumentos oficial que registra o desenvolvimento dos alunos matriculados. Conforme previsto no artigo 3 da Portaria SAP, número 48/04, do Diário Oficial de 3 de 12 de 2004, prevê que, dessa forma, o relatório deve valorizar aquilo que o aluno já sabe, o desenvolvimento real, como ele está progredindo em outros aspectos, o desenvolvimento potencial, além de indicar também as dificuldades que precisam ser superadas. Assim, todas as situações de aprendizagem devem ser consideradas relevantes e devidamente registradas, apresentadas, discutidas e enriquecidas nas reuniões dos conselhos de classe bimestrais. Uma síntese dessas anotações deverá ser oferecida aos responsáveis pelos alunos e, de preferência, discutidas em reuniões. O relatório de avaliação assume, então, um caráter reflexivo, que mostra a evolução do aluno, não se confundindo como um documento apenas burocrático e meramente descritivo dos sucessos e insucessos dos alunos. O relatório, portanto, será sempre fruto da observação atenta e do acompanhamento constante que são realizados junto à turma. Ao final do quarto bimestre, o professor deverá elaborar o documento final referente aos objetivos alcançados, tendo por base o que foi registrado durante o processo. Em caso de transferência, em qualquer época do ano, o relatório acompanha a documentação do aluno, registrando o seu desenvolvimento até aquele momento. Importante que o relatório final esteja ao alcance do professor do ano seguinte, de modo a lhe oferecer subsídios sobre a sua turma, permitindo um replanejamento mais adequado às necessidades de seus alunos. Quanto à retenção do aluno, só poderá ocorrer a retenção ao final do primeiro ciclo, significa terceiro ano, e do segundo ciclo, quinto ano, e do ciclo único de educação de jovens e adultos, quando o aluno não alcançar os objetivos propostos para o ciclo. E, nesse caso, o aluno deverá cursar o último ano do ciclo em que ficou retido. Ficará retido o aluno que, ao final do ano de escolaridade, não obtiver frequência igual ou superior a 75% do total de horas letivas. O que não podemos deixar de levar em consideração é que o relatório não foi criado com a finalidade de substituir os instrumentos de avaliação, e sim para auxiliar nos seus resultados. Roteiro para elaboração de relatórios. Devemos seguir alguns critérios para essa elaboração. A primeira parte é a formação pessoal e social do aluno, onde o professor deverá observar e acompanhar o desenvolvimento do aluno, quanto à adaptação, grau de autonomia, participação nas atividades, iniciativa de resolver situações do cotidiano, respeitando as regras da convivência com a turma, cooperação, respeito, solidariedade, contribuição para o enriquecimento do grupo, criatividade, curiosidade em relação aos novos conhecimentos e etc. Número 2. Áreas de conhecimento. O professor deverá relatar um modo claro e sucinto as conquistas e as dificuldades que o aluno está apresentando em relação aos conteúdos, conceitos, competências e habilidades trabalhadas. É preciso destacar os aspectos mais relevantes do currículo, ou seja, o conhecimento que o aluno deve ter construído e que permitirão o seu avanço em etapa posterior de escolarização. Alguns exemplos: o uso da oralidade para comunicar e expressar pensamentos, sentimentos e situações, presentes, passados e futuro. Capacidade de argumentação, compreensão da função social dos diferentes tipos de reconhecimento de diferentes símbolos convencionados socialmente, compreensão da base alfabética da nossa escrita, produção de textos escritos de acordo com o nível de desenvolvimento, utilização de regras ortográficas e gramáticas de acordo com a etapa, ano de escolaridade. Reconhecimento, utilização de diferentes linguagens para expressar-se. Leitura e interpretação de diferentes textos de acordo com a etapa, ano de escolaridade.
Construção de conceito e representação de números. Classificação, inclusão, ordenação, seriação. Construção de conceito geométrico, figuras sólidas, planas, linhas, localização espacial. Utilização de diferentes unidades de medida, compreensão de diferentes conceitos das operações fundamentais, juntar, crescer, retirar, comparar, repartir, multiplicar, utilização de diferentes conceitos matemáticos para a resolução de problemas, utilização de algoritmos, soma, subtração, multiplicação e divisão. Reconhecimento, domínio e utilização do próprio corpo em situações variadas, identificação das diferentes partes dos órgãos do corpo humano, identificação de elementos da natureza, suas transformações e suas relações com os seres humanos. Identificação de semelhanças e diferença entre os tipos de solo, reconhecimento das diferentes fontes de energia utilizadas pelo homem, reconhecimento da dependência, cadeia alimentar entre os seres vivos. Identificação dos fenômenos da natureza, reconhecimento da ação do homem sobre o meio ambiente, identificação do próprio grupo de convívio, localização de acontecimentos no tempo histórico-cultural. Comparação de acontecimentos no tempo, caracterização dos modos de vida dos grupos formadores da sociedade brasileira. Identificação das diferenças e semelhanças entre diferentes comunidades sociais, econômicas e culturais. Apreensão dos conceitos de imigração no passado e no presente. Identificação de diferentes tipos de organização social e política brasileira. Caracterização do espaço urbano e rural. Reconhecimento da paisagem local, comparando-a com outras paisagens. Utilização da linguagem cartográfica, representação do espaço, noção de fronteira e vizinhança, reconhecimento do papel das tecnologias, dos meios de comunicação e de transporte, vida dos seres humanos. Conclusões e recomendações. O professor sintetizará as observações realizadas, com o compromisso de apontar algo para o futuro e não apenas fazer uma construção. É aqui que ficarão registrados, após cada ano do ciclo, os aspectos que necessitam maior aprofundamento do ano seguinte e ao final de cada ciclo. A promoção do aluno para a etapa seguinte ou a sua retenção. Instrumentos de avaliação. Seguindo as orientações da Portaria SAP, número 48 de 2004, sobre avaliação da aprendizagem, através dos instrumentos de avaliações, poderemos nos organizar. Provas objetivas. As provas objetivas, mais conhecidas como prova de múltipla escolha, são normalmente formuladas obedecendo a um dos seguintes critérios. Perguntas de respostas curtas, alternativas de respostas, perguntas de preenchimento de lacunas, associação falsa ou verdadeira, comparação quantitativa, análise de relações. Esses tipos de questões caracterizam as provas objetivas, possibilitam avaliar desde a memorização significativa até as habilidades mais complexas do pensamento. Provas operatórias. As provas operatórias são instrumentos de avaliação com questões abertas, formuladas com o objetivo de diagnosticar as etapas da construção do conhecimento em que os alunos se encontram. Devem ser elaboradas para avaliar o desenvolvimento de operações mentais, tais como análise e comparação, a generalização e a interpretação. Para elaborá-las, o professor deve seguir algumas orientações básicas para a formulação do enunciado e das opções das respostas. Um exemplo a ser seguido é redigir de modo claro e preciso. O vocabulário deve ser adequado ao nível de escolaridade do aluno. As respostas devem incluir uma única resposta correta. As questões devem ser formuladas de forma que o professor verifique que o aluno sabe. Observações e registro. Requer o uso de uma técnica através do qual aprendemos os dados relevantes para a avaliação da aprendizagem, no momento mesmo em que elas ocorrem. A observação deve ser feita a partir de referências
que ajudem o professor a ver o que pretende, isso é, a alcançar os objetivos definidos para o processo de observação, o que transforma o professor num pesquisador. Autoavaliação é um instrumento utilizado para ajudar o aluno a reconstruir seu processo de aprendizagem e desenvolver sua autonomia. Como sujeito desse processo, o aluno não só identifica como ele se dá, como ainda adquire condições de contribuir para o seu redimensionamento, buscando superar e alcançar resultados mais efetivos. O interessante é observar que um professor bem preparado e consciente de sua profissão possui recursos didáticos diversificados para elaborar uma aula de qualidade. Esta unidade finaliza uma etapa no que se refere aos fundamentos teóricos e metodológicos dos anos iniciais, com uma visão mais direcionada para a aplicação das ferramentas disponíveis para que o professor elabore sua prática pedagógica de uma forma mais coerente e seguindo os padrões exigidos pela legislação. Caro aluno, chegamos ao final da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos dos anos iniciais. Espero que a disciplina tenha contribuído para a formação pedagógica dos leitores, acadêmicos do curso de Pedagogia, sobre as necessidades de conhecer sobre os fundamentos legais e normativos, os parâmetros curriculares nacionais e os critérios de avaliação para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Caro aluno, chegamos ao final da disciplina. É importante que você leia o material impresso, que você procure outras fontes, frequente a biblioteca, utilize todas as ferramentas necessárias para a sua instrução e, ao mesmo tempo, estaremos disponíveis no sistema virtual para que possam tirar suas dúvidas. Sempre que necessário, interaja com a equipe do AD e estaremos prontamente acessíveis para esclarecer suas dúvidas. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade.